e tem informação com relação ao Marcos Antônio. A produção que está de olho aqui também já estava ciente. O Marcos Antônio, de acordo com o Vene Casagrande, né, para vocês também entenderem a ordem dos fatos, o Vene, grande parceiro e grande jornalista, sabe tudo de Flamengo, falou, né, que o São Paulo fez uma proposta oficial pelo Alan e que o Flamengo deu aval, conforme a gente trouxe ontem, mas que o Flamengo estava querendo envolver para mandar o Alan para o São Paulo, o Marcos Antônio no modelo de compra, né? Então queria que o São Paulo liberasse também a compra do Marcos Antônio, lembrando que já não tem mais nada a ver com o Alásio, conforme especulado, ele é jogador do São Paulo, já está comprado pelo São Paulo, então caso queira comprar do São Paulo, tem que negociar com o São Paulo, não com o Alásio. E o Flamengo tem interesse, portanto, em Marcos Antônio. E aí veio essa possibilidade e ficou todo mundo apavorado com a possibilidade de perder o Marcos Antônio, que é um dos principais jogadores aí do São Paulo. Eu diria até que é o principal jogador do São Paulo, De linha, né? De linha é o principal. Cara, de linha o principal. Quando não esteve em campo contra a LDU, por exemplo, a gente viu como que o São Paulo sofreu. E aí gerou todo esse burburinho, né? Eu conversei há poucos instantes com um diretor do São Paulo a respeito do Marcos Antônio e ele me afirmou o seguinte, vou ler a resposta aqui. Não recebemos nenhuma proposta de compra do Flamengo e sempre destacamos a importância do Marcos Antônio para o nosso projeto. Foi o que disse, portanto, o dirigente do São Paulo. Ele depois completou falando que não tem interesse por parte do clube em negociar o jogador, né? Então, o São Paulo, nesse momento, afirma que não tem interesse em fazer negócio aí envolvendo o Marcos Antônio e que não tem nenhuma oferta formalizada por parte do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, até o Vene colocou na apuração, entende que o São Paulo vai precisar ali ter um tempo também para manobrar essa questão do impeachment, né? Então, dia 14 tem uma votação de impeachment, pode decidir ou não pela saída do Júlio Casares, né? E que o Flamengo entende que após esse dia, quando esfriar ali a coisa política, aí sim pode avançar na conversa. Mas assim, tem que ser uma oferta realmente bastante vantajosa para o São Paulo para liberarem, né? Eu sei que o time do São Paulo hoje, né, a diretoria do São Paulo tem muita limitação financeira. Agora, JP, pensando até de forma pragmática, é uma informação, mas é um pouco de opinião também. Os caras já estão ali no fio, já estão em uma situação delicada. Vender o Marcos Antônio, cara, assim, ninguém vai perdoar. E ó que eles já fizeram muita coisa errada, mas vender o Marcos Antônio por um preço baixo, vender o Marcos Antônio em algo envolvendo ali uma troca que seja, vai pegar muito mal. E acho que o Júlio Casares, ele tem enormes equívocos, mas eu ainda assim ficaria muito surpreendido caso ele opte ainda mais nesse momento em fazer um movimento nesse sentido. O nível de incompetência que a gente tem visto na diretoria do São Paulo nos últimos tempos, não dá pra duvidar de nada. Não dá pra gente colocar a mão no fogo e falar, não, o Marcos Antônio não será vendido, a gente não tem a menor possibilidade disso, porque a gente viu a diretoria do São Paulo fazendo muitas coisas bizarras nos últimos tempos, né? Contratações inexplicáveis, acho que o Rigoni talvez seja o exemplo mais recente, que foi bizarro realmente trazer esse jogador e até cogitar mantê-lo, né? Mas vender o Marcos Antônio no atual momento, na atual conjuntura do São Paulo, é pedir para ser rebaixado, é pedir para ter um desastre esportivo em toda a temporada, né? Você já entra nas competições não sendo favorito, você já entra nas competições até no estadual com uma chance mínima de título, acho que é até irreal você pensar em possibilidade de título esse ano para o São Paulo, até mesmo no Paulistão e na Copa Sul-Americana, que teoricamente são os campeonatos mais acessíveis que o São Paulo teria para disputar, mas já muda o papo, você vender um jogador como Marcos Antônio, tendo os problemas financeiros que você tem, ou seja, esse dinheiro talvez não entraria para trazer um reforço à altura do Marcos Antônio, e sim com a justificativa de pagamento de dívidas, que também não dá para acreditar porque o São Paulo só aumenta a sua dívida, investe mal, vende mal, e não consegue melhorar a sua situação financeira. A gente está vendo todos os escândalos também sendo escancarados aí dentro do clube. Então, pensando no cenário atual da diretoria do São Paulo, uma venda do Marcos Antônio nesse momento significaria uma luta direta do São Paulo contra o rebaixamento nessa temporada. Acho que seria muito simbólica essa venda, até pela incompetência escancarada da diretoria, de toda a gestão, e de um time que seria esfacelado, um time que seria largado no meio da temporada, e acho que, inclusive, se houvesse uma venda desse nível, não, a venda do Marcos Antônio, você perder um cara desse nível por uma incompetência,
acho que até comprometeria a continuidade do Crespo no comando do clube. Eu acho que o Crespo até repensaria se continuaria ou não no time do São Paulo. Isso não é, claro, uma informação, é um achismo, mas de fato uma venda do Marcos Antônio hoje ela é prejudicial, ao meu ver, até porque o São Paulo não tem investido bem os seus recursos, né? Os recursos que entram no clube, eles saem e a gente vê aí direitos de imagens atrasados, dívidas aumentando, o São Paulo piorando os seus departamentos, departamento médico largado, departamento de análise de desempenho, que a gente também não entende muito bem qual é a influência dele dentro do clube. Então, de fato, hoje, vendo a organização, ou a falta de organização que existe dentro do São Paulo, não dá para cogitar uma negociação do Marcos Antônio. Exatamente. Então, tá aí a situação do Marcos Antônio. Assim, tem que ser incogitável, cara. Tem que ser incogitável esse tipo de negócio. Entendo que tem uma urgência, assim, mas, cara, tem coisa que extrapola qualquer planejamento financeiro. Eu não acho que o Flamengo vai chegar com 20 milhões de euros pelo Marcos Antônio. Se chegar por 20, 25 milhões de euros, aí você até pode entender a situação de venda e tal. Eu não acho que vai chegar. No máximo, com puto otimismo, vai ser 10 milhões de euros, que é bom valor, mas assim, você tem que pensar no seu planejamento financeiro da temporada. Ele é o único meia do mundo? Não, mas ele é o meia que mais joga futebol no São Paulo. Ele é um pilar do planejamento do São Paulo. Então, assim, cara, não dá. Sinceramente, não dá. A gente vai também acompanhando esse movimento, mas o São Paulo negou, então, essa primeira oferta pelo Marcos Antônio. E aí isso pode impactar na situação do Alan. Mas é aquela coisa também, né, JP? O Alan está condicionado, na visão do Flamengo, que deu até aval e pode até voltar atrás na palavra nesse momento. Está condicionado ao Marcos Antônio, eu já não sou lá grande entusiasta do Alan. Amigo, boa sorte. Vá para outro local. Porque aí também não é culpa dele, é verdade. Mas não dá para condicionar, não é que tem que fazer isso porque senão a gente perde o Cristiano Ronaldo. Cara, perde o Alan, tá bom, tchau, já era. Não dá pra você condicionar a história do Marcos Antônio a isso, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que não se tratam de dois jogadores incontestáveis, porque o incontestável nessa conversa é o Marcos Antônio, que a gente sabe a qualidade dele, ele é adaptado já ao São Paulo, é um jogador que muda muito o jogo do São Paulo, ele estando em campo é um time completamente diferente, né? Do que é o time sem ele. E o Alan não é um cara incontestável, é um cara que oscilou muito nas últimas temporadas. É um jogador que até eu particularmente acho um cara ok, assim, para compor elenco. Talvez aqui no São Paulo até conseguisse uma vaga de titular ao lado do Marcos Antônio. A gente teria que ver se ele fisicamente apto conseguiria jogar. O Marcos Antônio, ele teve alguns problemas de lesão na última temporada, creio eu, muito prejudicado, né, pelo departamento médico do São Paulo, pela preparação física, que o São Paulo inclusive está fazendo alterações nesses departamentos, porque realmente foi uma temporada muito bizarra nessa questão de lesões, então eu nem consigo culpar os atletas por conta disso, né? A gente viu o tanto de problema que o São Paulo passou nessa temporada, e o Marcos Antônio sofreu com isso, sofreu com muitas lesões, e o Alan, que joga em um clube que tem uma organização, que tem um bom departamento médico, uma boa preparação física, um time organizado, um clube que oferece a melhor estrutura para os seus jogadores, diferente do que é o São Paulo, o Alan teve muitos problemas físicos. Então, é muito diferente o cenário de um jogador como o Alan, que teve problemas físicos no Flamengo, e o Marcos Antônio, que teve problemas físicos no São Paulo. Hoje, você ter problemas no Flamengo, não conseguir jogar no Flamengo, pode significar muito que você não está nos seus melhores dias, né? Então, claro que o Alan ser titular no São Paulo é mais provável do que no Flamengo. O Flamengo tem Jorginho, tem Pulgar, tem o Arrascaeta que joga mais à frente, mas não é um jogador incontestável como é o Marcos Antônio. Tanto que o Flamengo gostaria de ter o Marcos Antônio e gostaria talvez de negociar o Alan. Sabe que o Marcos Antônio é muito mais jogador do que o Alan, né? E aí, claro, se o São Paulo estivesse fazendo uma troca de Marcos Antônio por Arrascaeta, aí já é outra conversa, é um jogador que é incontestável, ou um jogador de frente do Flamengo, um Pedro de repente, né? O São Paulo com problema de centroavante, vem o Pedro pro São Paulo. Claro que aí talvez a negociação começasse a fazer sentido. Agora, Marcos Antônio pelo Alan não faz nenhum sentido. Até porque o Alan tá longe de ser um jogador incontestável. Acho que é um cara que você pode achar interessante, pode achar fraco. Acho que vai da análise de cada um. Eu, particularmente, acho um jogador interessante se vier sem a condição do Marcos Antônio. Se vier dentro do orçamento do clube, se estiver apto a jogar fisicamente, tecnicamente, é um cara que acho que ajudaria bastante. Agora não a preço de perder o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio é um cara que realmente faz muita diferença no time de São Paulo, é o melhor jogador do time, é aquele cara que você olha, ó,
o time tá com dívida, o time tá com problema, dá pra negociar todo mundo, menos um, Marcos Antônio.